Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Nata Pessoa. E hoje, não tem quem diga, já se passou um ano depois do sucesso de Wicked, o musical de 2024, ano passado que lançou, que foi um baita de um sucesso no cinema, arrecadou uma bilheteria muito boa, né, quase ali chegando nos 1 bilhão, e além disso também adaptou o musical da Broadway. E hoje eu estou aqui para falar sobre o que eu achei sobre a finalização da história da bruxa Elphaba e da sua amiga Glinda. Será que esta parte 2 e última conclui bem a história dessas protagonistas? E isso vocês só vão descobrir ao longo de todo esse vídeo. Então, quem chegar primeiro, ganha! Demonizada como a bruxa má do oeste, Elphaba vive no exílio, enquanto Glinda reside na cidade das Esmeraldas. Quando uma multidão furiosa se levanta contra a bruxa má, ela precisa se unir com Glinda para transformar a si mesma e todo o Oz para o bem. Eu amei a parte 1 de Wicked, que foi um baita de sucesso lá em 2024, ano passado, né? Bem recente. Eu amei por causa da história envolvente e que desenvolvia muito bem, pelo menos na primeira parte, ali um lado da protagonista, a Elphaba e a Glinda. Todo o desenvolvimento foi muito eficaz, muito perspicaz e conveniente para o nosso caso. O envolvimento dos musicais, das músicas que eram muito contagiantes, e o filme também que era muito emocionante e que além disso trazia ali muitas tramas, como a política envolvendo os animais na cidade de Oz e tudo por trás dela e vários outros mistérios enigmáticos paralelos envolvendo a parte 1 de Wicked. Eu gostei muito porque geralmente eu não gosto muito de musicais, mas esse eu adorei. E como foi uma adaptação, obviamente o diretor, né, resolveu dividir em duas partes. A primeira parte saiu ano passado, né, que teve ali 2 horas e 40 minutos, que passou assim de tão divertido, encantador, mágico e fantasioso que tava, envolvente também. E agora chegou o Wicked parte 2, para sempre, ou Wicked for Good, para sempre, que dá finalização para as protagonistas, a Elphaba e a Glinda. E pra falar a verdade, eu esperava sim que esse filme não iria ser tão magnífico, encantador, envolvente, carismático, cheio de ideias para trazer, e desenvolvimento, e envolvente, como foi a parte 1. Eu já sabia, Nata, como é que você sabia? Porque basicamente ele é uma adaptação. E na peça teatral de Wicked, né, a parte 2 era bem mais fraca comparado com a parte 1. Em todas as questões, principalmente quando se trata dos musicais, que aqui em Wicked parte 2 não chega a ser tão envolvente as músicas, não contagia tanto quanto as músicas da parte 1 de Wicked, que são 10 mil vezes melhores do que essas. E que o que me pegou também de interessante na parte 1 foi a questão das músicas aparecerem de uma forma muito orgânica e natural. Os personagens estão ali vivendo algo, daqui a pouco eles entram em algum conflito e daqui a pouco surge a música. Tudo isso fez com que o meu envolvimento em Wicked parte 1 fosse muito mais gratificante do que esse. Não que o Wicked parte 2 seja um filme ruim, tá longe de ser ruim. Esse aqui ele quase atinge a média do primeiro, mas falta muita coisa para esse propósito. O propósito da parte 1 de Wicked era trazer as personagens da Elphaba e da Glinda e desenvolver a relação delas o máximo possível, trazendo reviravoltas, emoções e muita fantasia misturada com mágica. E isso a parte 1 fez muito bem. Poderia terminar a parte 1 de Wicked e não ter mais nada, nem parte 2 nem nada, e acabou-se que iria ficar muito redondinho, uma história muito coerente, pelo que a gente iria ver anos depois em O Mágico de Oz. Mas, apesar de não ter um desenvolvimento tremendo em Wicked parte 2 e as músicas acabam dando mais certas pausas durante a trama, ainda creio que o Wicked parte 2 consegue desenvolver absurdamente a Glinda, a personagem interpretada pela excelente atriz Ariana Grande, né? Ela traz aqui a personagem que está amadurecendo, ou se já amadureceu, tá aprendendo mais algumas coisinhas aqui nesse filme. A Elphaba tem um papel importantíssimo, obviamente ela é protagonista, mas ela é mais protagonista com certeza na parte 1, que é mais sobre ela. Aqui é mais sobre a Glinda, né, contando o envolvimento dela em Oz, né, e com todos os personagens ao seu redor, todas as problemáticas ao seu redor. O filme desenvolve muito bem a relação da Glinda e se aprofunda perfeitamente nela. Mas senti um certo desinteresse dos roteiristas na questão de aprofundar ambos milhares e milhares de temas que o Wicked e as problemáticas que ele desenvolve. Por que, Nathan? Porque o Wicked é um universo muito recheado, muito complexo, de certa forma. Já que temos ali a relação do Mágico de Oz com os animais e é todo aquele esquema maligno por trás, né? Toda aquela ditadura militar na cidade de Oz contra os animais. Tem a relação da Elphaba com a Glinda, tem a relação da Elphaba com o Fiyero,
Tem toda aquela questão da Madame, lá da Madame Morborn, se eu não me engano, o nome dela é assim. Toda aquela questão dela, toda a questão do mágico que não tem poderes, de toda a relação dele com a Elphaba. Então fica uma trama muito recheada, muito complexa, que eu senti que não deu tempo de desenvolver todas as coisas que o filme queria trazer. Desenvolver aprofundamento, tô falando. Na base eles conseguem finalizar tudo do jeitinho deles ali. Mas aprofundamento não foi o caso dessa parte 2. O que a parte 1 fez, aqui infelizmente não chega a fazer. O Wicked Parte 2 pode não abordar e desenvolver muito bem todos os temas, que tem tantas coisas nesse complexo universo de O Mágico de Oz. Mas sobre as protagonistas, sobre o elenco muito bem escolhido para essa parte 2 e para a parte 1 também, os executivos e realizadores arrasaram, entregaram muito, divaram, como diz a atualidade. Além de também eu gostar bastante de todos os efeitos visuais de CGI e prático, misturadinhos ali do jeitinho que o diretor aqui fez nesse filme, que são impecáveis. Na verdade, eu sempre tenho a noção de que o universo de Wicked ele é muito mais elaborado, convexo e proporcionado pra gente na questão mesmo da criatividade, de tudo que o universo do Mágico de Oz tem a nos proporcionar aqui no universo de Wicked. Ele traz pra gente com muita magia, muitas coreografias lindas, os figurinos, as roupas, as maquiagens, os efeitos especiais, os efeitos práticos, são tudo muito bem feito. É um negócio de deslumbrar o olho, a gente fica chocado com cada coisa que a gente vê aqui nesse filme, que exagera bem mais nas cores também. Mas eu senti uma certa pausa durante a trama de Wicked, como se algo que tivesse ao mesmo tempo ali querendo barrar minha atenção. E isso, depois que eu fui escrever minha crítica e tudo mais, fui percebendo que tudo isso foi gerado graças à ideia de criar músicas novas para os personagens aqui do filme, o que fez com que minha cabeça de vez em quando perdesse a conexão com o que estava acontecendo ali. Não que eu tenha assistido a peça teatral, não que eu tenha lido o livro, nada disso. Mas eu senti um certo afastamento da trama nesses momentos e senti que as músicas criadas para os personagens ali, criadas, não dos musicais, mas criadas, acabou ali pra mim apenas pra encher linguiça, pra enrolar mais ainda a trama de Wicked. Mas é isso, o que faz o universo de Wicked ser um universo grandioso, fantasioso, mágico, são os cenários, as ambientações, tudo que os executivos, realizadores, na questão da fotografia, dos efeitos visuais práticos, dos CGI, dos figurinos, das maquiagens, de tudo, é elaborado porque é um universo muito rico. Os projetos Wicked Parte 1 e Wicked Parte 2 são projetos muito ambiciosos, que fazem com que a gente fique com os olhos ali granelados por tanta maravilha que a gente vai vendo desse universo mágico que é a Terra de Oz. Posso ser que você ainda se distancie mais dessa trama dessa segunda parte, porque não é levada tanto a contar a história da Elphaba. Essa parte é dedicada mais a contar a história da Glinda, pra gente compreender mais o lado da personagem. Mas a Cynthia Erivo, ela é perfeita no papel aqui. A voz dela é uma voz muito majestosa, ela tem um grau ali de altitude na voz dela muito poderoso, que arregaça tudo que tiver ao redor, porque a bicha tem uma atuação, ela não, né, todos aqui desse filme aqui, as atuações são muito boas. Mesmo que não dê para o diretor aqui no filme, Jon M. Chu, explorar, desenvolver, se aprofundar em tantas problemáticas e temas e tópicos e aspectos, características e tudo mais nesta parte 2 de Wicked, ele ainda assim consegue desenvolver muito bem a relação entre a Glinda e a Elphaba, mais ainda, e deixar um lado para uma, um lado para outra, com uma conclusão épica e ainda assim emocionante. E a nota que eu dou ao filme Wicked Parte 2 é a nota 8,5. Então galera, tá chegando mais no final do vídeo aqui no meu canal Nathan Pessoa. Espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações para vocês sempre estar recebendo aviso de vídeos novos. Só lembrando, temos vídeos novos todo sábado ao meio-dia. É isso, um beijo, fico muito grato por vocês, até a próxima e tchau!